Algo acabou de acontecer no céu sobre a China e os dois maiores fabricantes de aeronaves do mundo não estavam prontos. Nenhuma conferência de imprensa, nenhum lançamento estilo Hollywood, apenas um voo de teste silencioso de 12 mil quilômetros que abalou a indústria da aviação até a sua base. A aeronave, o C929 da China, um novo jato widebody desenvolvido pela Comac, acabou de passar de protótipo duvidoso a ameaça potencial de classe mundial em um único movimento. Durante décadas, o mercado de longo curso pertenceu à Boeing e à Airbus. As suas aeronaves, o 787 Dreamliner e o A350, dominam os céus sem rivais reais. Mas agora esse monopólio está a ser desafiado, e não por uma startup, mas por uma potência da aviação apoiada pelo Estado com ambições globais. O C929 não é um jato regional. Não é uma imitação barata. É uma aeronave intercontinental em grande escala, projetada para voar mais longe, transportar mais e custar menos do que qualquer coisa que a Boeing ou a Airbus possam oferecer. E a partir deste ano, já não é teórico. Está a voar. Se gosta de histórias reais que ultrapassam o *spin* das relações públicas e expõem a batalha pela dominação tecnológica global, clique no botão *like* para impulsionar isto para mais pessoas. E subscreva agora se quiser mais análises profundas sem floreados como esta. O que vem a seguir? Digamos apenas que a Boeing não vai gostar. Há 5 anos, isto teria parecido ficção científica. A China, um país ainda dependente de motores e aviônicos ocidentais, agora colocar em campo uma aeronave widebody que pode voar sem escalas de Pequim para Chicago com capacidade para 280 passageiros e avisar o controlo doméstico total sobre os seus componentes. Impensável até agora. O projeto C929 começou como uma joint venture com a Rússia, designada CR929, com a China a fornecer o dinheiro e a produção e a Rússia a fornecer a experiência aeroespacial. Mas após a guerra na Ucrânia e o aumento das tensões sobre a partilha de tecnologia, a parceria desmoronou-se. Toda a gente esperava que o projeto morresse. Em vez disso, a China assumiu o controle total. Rebatizaram-no como C929, aceleraram o desenvolvimento a toda velocidade e começaram a substituir peças estrangeiras por alternativas nacionais, aviônicos trocados, desenho da célula reconstruído, vias de certificação reformuladas. No final de 2023, o primeiro modelo de voo estava pronto, e no início de 2025, alegadamente completou um voo de teste intercontinental de 12 mil quilômetros, uma bofetada simbólica e estratégica na face da dominação ocidental. O que é mais chocante, isto não foi apressado. Foi deliberado, preciso e anos a ser preparado. E a mensagem não poderia ser mais clara. A era da Boeing e da Airbus a ditar as regras acabou. Há um novo concorrente no céu. Rebobinemos até 2016. Enquanto o mundo estava fixado nas estreias do 787 da Boeing e na expansão da produção do A350 da Airbus, algo enraizou-se silenciosamente numa sala de conferências de Xangai. Um anúncio conjunto que a maioria dos analistas ocidentais ignorou. A Rússia e a China estavam a unir-se para construir um jato widebody, o CR929, uma nova aeronave com ambição de longo curso, 2 bandeiras e uma única missão: quebrar o duopólio. No papel, fazia todo o sentido. A United Aircraft Corporation, UAC, da Rússia tinha décadas de experiência em engenharia aeroespacial. A Comac da China tinha uma escala industrial inigualável e financiamento governamental. Dividiram as responsabilidades. A Rússia projetaria a aerodinâmica e os motores. A China trataria da produção e da montagem final. Juntos, comprometeram mais de 2 mil milhões de dólares para o projeto. E, a portas fechadas, esse número estava a subir rapidamente. O seu alvo, o mesmo mercado que o Dreamliner da Boeing tinha dominado. Jatos bimotores de longo alcance capazes de missões intercontinentais. Pense em Pequim a Londres, Moscovo a lá. E por um momento, o plano pareceu real. Empresas ocidentais, incluindo Safran, GE e Honeywell, acompanharam-no discretamente. A liderança da Boeing até emitiu um memorando alertando para ameaças emergentes de atores não tradicionais.
O que eles não sabiam é que esse memorando envelheceria como profecia. Mas em 2022, essa aliança rachou. A guerra na Ucrânia despedaçou não só fronteiras, mas também cronogramas aeroespaciais. À medida que as sanções ocidentais apertavam em torno da Rússia, a parceria CR-929 estagnou. A UAC da Rússia, subitamente sob pressão para se focar em plataformas militares, retirou engenheiros-chave do programa. Os prazos escorregaram. Os e-mails pararam de ser respondidos. Os componentes pararam de chegar. Depois veio a verdadeira ruptura, uma que nada teve a ver com política e tudo a ver com poder. A China queria acesso à tecnologia proprietária de motores da Rússia, incluindo projetos iniciais de ventiladores de alto asterisco bypass asterisco destinados a rivalizar com a GE Gens. A Rússia disse não. As negociações de propriedade intelectual quebraram. O clima mudou de colaboração para cautela. O projeto de sonho tornou-se um risco para a segurança nacional. Assim, no final de 2022, a Rússia afastou-se. O Ocidente exalou. Estrategistas da Boeing dispensaram o programa como asterisco Dedion a rival asterisco. A imprensa da aviação publicou obituários para o CR-929, chamando-lhe outra vítima da geopolítica. Mas eis o que ninguém previu. A China não arquivou a aeronave. Rebatizou-a. O CR-929 tornou-se silenciosamente no C-929. E em vez de abrandar, a Comac acelerou. Mais contratações, mais financiamento, mais controlo. A China já não estava apenas a construir um avião. Estava a construir um ecossistema de aviação totalmente independente. E por meados de 2023, começaram a vazar sussurros. A Comac já havia começado a redesenhar a fuselagem, a procurar novos compósitos domésticos e a reestruturar os fluxos de trabalho de certificação com a Administração de Aviação Civil da China, CAAC, para corresponder aos protocolos internacionais. Apenas 5 anos antes, a maioria dos especialistas acreditava que a China não poderia construir um asterisco widebody asterisco sem a Rússia. Agora, estavam a construir um em silêncio e nos seus próprios termos. Após a saída da Rússia, muitos pensaram que a China iria desistir. Em vez disso, a Comac silenciou-se e pôs-se a trabalhar. A transformação não foi ruidosa, foi sistêmica. O governo chinês injetou silenciosamente capital fresco, expandindo a pegada de I&D da Comac em Xangai e Chengdu e reatribuindo os melhores engenheiros de divisões aeroespaciais militares. Dezenas de novos fornecedores, muitos estatais, foram canalizados para uma missão: tornar o C-929 100% viável sem suporte estrangeiro. Eles não estavam apenas a tentar substituir peças. Estavam a construir uma espinha dorsal industrial inteiramente nova. Asterisco Insiders asterisco dizem que no final de 2023, a Comac tinha montado uma maquete funcional da seção transversal completa da fuselagem do C-929, completa com revisões estruturais possibilitadas pela mais recente tecnologia de moldagem de compósitos da AVIC, anteriormente usada apenas em drones militares. Até asterisco Insiders asterisco da Boeing, falando anonimamente, admitiram que o ritmo foi inesperado. Um oficial da CAAC alegadamente disse a reguladores internos: o objetivo não é competir. O objetivo é remover a dependência permanentemente. E foi exatamente isso que aconteceu. Fornecedores ocidentais de aviônicos, outrora integrados no projeto do CR-929, como Honeywell e Rockwell Collins, foram silenciosamente substituídos. Empresas chinesas como a Avic Avionics e o Shanghai Aircraft Design Institute receberam os controlos. Tudo, desde sistemas de navegação a computadores de controlo de voo, começou a migrar para dentro. E quanto mais fundo se olhava, mais óbvio se tornava. Isto já não era um projeto conjunto. Era um programa soberano. Enquanto os jornalistas da aviação estavam ocupados a acompanhar atrasos de produção na Boeing e estrangulamentos de certificação na Airbus, o progresso da Comac voou sob o radar, literalmente. Em vez de relações públicas extravagantes, a China usou uma estratégia familiar: construir em silêncio, depois chocar o mundo. No início de 2024, imagens de satélite revelaram nova atividade na instalação de testes da Comac em Jianwan,
incluindo modificações na pista e expansões de hangares suficientemente grandes para acomodar uma estrutura widebody. Os analistas inicialmente assumiram que era para uma variante maior do C919. Estavam enganados. Por meados de 2024, leaks de insiders sugeriram que os testes de integração de subsistemas tinham começado, com unidades iniciais de distribuição de energia e controles ambientais a serem testados em rigs modulares. Isto não eram modelos. Eram sistemas funcionais a simular condições reais de voo. Um relatório interno vazado da AVIC, posteriormente apagado, afirmava que o sistema de regulação de pressão da cabine do C929 ultrapassou os limiares de estresse em 10% acima do exigido pelas normas de longo curso da ICAO. E embora nenhum protótipo completo tivesse ainda voado, partes do C929 já estavam no ar, montadas em bancos de teste modificados do C919 para recolher dados de voo sem alertar a imprensa global. Neste ponto, até analistas de defesa ocidentais começaram a sussurrar uma nova frase: isto já não é *vaporware*. E assim, a narrativa mudou. O que antes era visto como um projeto de papel demasiado ambicioso, agora era chamado de o desafio widebody não ocidental mais sério da história da aviação. Não porque já tivesse voado, mas porque estava mais perto do que alguém se atrevia a admitir. Isto não é apenas um C919 ampliado. O C929 é um projeto clean sheet de widebody construído para competir diretamente com o Boeing 787 e o Airbus A350. Não apenas em tamanho, mas em tecnologia, conforto e custo de propriedade. A sua envergadura estende-se para perto de 65 metros, mais larga que a do Dreamliner. A largura da cabine é superior a 5,5 metros, dando às companhias aéreas mais flexibilidade para configurações de assentos, desde uma econômica espaçosa 9 por fila até layouts de cabine premium otimizados para fadiga em voos de longo curso. Mas o tamanho não é a manchete. A estrutura é. Mais de 50% da célula do C929 é feita de compósitos de fibra de carbono. É um salto dramático em relação às aeronaves anteriores da Comac e ligeiramente superior ao do A350. Some a isso outros 15% de conteúdo de titânio em áreas-chave de carga e está perante um jato construído para eficiência de combustível, resistência à corrosão e durabilidade em rotas ultralongas. Dentro da pele, as coisas ficam mais interessantes. A aeronave contará com aviônicos inteligentes com displays de voo digitais adaptativos, iluminação ambiente no cockpit para reduzir a fadiga do piloto e um switch de monitorização de sistemas em tempo real, semelhante ao que o 787 pioneiramente introduziu, mas com rumores de largura de banda de diagnóstico expandida através de sistemas hidráulicos, elétricos e térmicos. Tradução: as companhias aéreas obtêm manutenção preditiva e menos tempo de inatividade não planeado, dois dos pontos de dor mais caros nas frotas modernas. Depois, há a cabine. E aqui, a Comac não se conteve. Os designers focaram-se fortemente na experiência do passageiro, incorporando materiais de redução de ruído, iluminação LED adaptativa e opções de assentos modulares desenhadas para se ajustarem às necessidades tanto das transportadoras domésticas chinesas como de parceiros internacionais. Renderings vazadas mostram janelas maiores, corredores mais largos e um layout interior supostamente inspirado tanto no design minimalista do A350 como no espaçamento ergonômico dos assentos da Embraer. E eis o ponto decisivo. Este nível de inovação está a ser entregue a um custo projetado para ser 15 a 20% inferior ao dos equivalentes da Boeing ou da Airbus, especialmente para mercados alinhados com o cinturão e rota. Não é apenas uma vitória técnica, é uma arma econômica. O C929 não é apenas construído na China, é protegido na China. A montagem final ocorre dentro da Zona Piloto de Livre Comércio de Xangai, uma instalação que é tanto uma firewall geopolítica quanto uma linha de manufatura. Por que lá? Porque a Zona Franca dá à Comac isenções fiscais, liberações de importação e exportação mais rápidas, e talvez o mais importante, controlo total sobre dados e propriedade intelectual.
Empresas ocidentais não podem simplesmente entrar e bisbilhotar. A supervisão internacional é mínima. E cada parafuso apertado, cada peça digitalizada, permanece dentro da fronteira digital da China. Não é por acidente. Esta aeronave não se destina apenas a voar. Destina-se a representar a soberania aeroespacial de espectro total. E as implicações vão mais fundo. As linhas de montagem estão embutidas com robótica desenvolvida domesticamente, com rumores de incluir sistemas de inspeção assistidos por inteligência artificial que digitalizam em tempo real microfraturas e estresse de fadiga em painéis compósitos. Ao contrário da fábrica da Boeing em Everett, que depende fortemente de sistemas legados e outsourcing em camadas, a linha da Comac é verticalmente integrada, com menos envolvimento de terceiros e mais controle interno. Um engenheiro do Shanghai Aircraft Design and Research Institute, falando sob anonimato, disse: aprendemos com os atrasos do Dreamliner. Estudamos e adaptamos-nos a cada falha que a Boeing sofreu, ao trancar a montagem numa zona rigidamente segura e ao localizar todo o processo, desde a aviônica aos assentos e a junção da fuselagem. A China não está apenas a construir um jato. Está a construir uma fortaleza aeroespacial que o Ocidente não pode penetrar. E a cada semana que o C929 avança atrás daquelas portas de hangar fechadas, o duopólio fica mais nervoso. Se o C929 é a espada aeroespacial da China, então o motor é a sua lâmina. E durante décadas, essa lâmina tem sido cega. Sejamos claros, os motores foram sempre o ponto fraco da China. O C919, o jato de corpo estreito da China, ainda depende do LiP-1C, um motor feito no Ocidente co-desenvolvido pela General Electric e Safran. O mesmo tipo de dependência que permitiu aos Estados Unidos controlar o acesso, restringir exportações e até atrasar cronogramas de certificação. Mas com o C929, a China visa quebrar esse choqueel de asterisco. Entra o CJ2000, um motor turbofan de próxima geração em desenvolvimento pela Aero Engine Corporation of China, AECC. Isto não é um projeto secundário. É uma prioridade nacional. De acordo com Insiders da AECC, o CJ2000 está a ser projetado para fornecer até 35 toneladas de impulso, colocando-o diretamente no intervalo de desempenho do Rolls-Royce Trent 1000 e da GE Geens, ambos dos quais alimentam o Boeing 787. Apresenta um diâmetro de ventilador de 3 metros, uma relação de bypass ultra baixa para melhor economia de combustível e uma nova geração de compósitos de matriz cerâmica para suportar altas temperaturas da turbina com menos peso. Por outras palavras, a China vai para a paridade. Originalmente, o CJ2000 era destinado ao C919, mas obstáculos técnicos atrasaram-no. Esse atraso pode ter parecido um fracasso até agora, porque agora o CJ2000 está de volta ao desenvolvimento, reengenhado para a missão Widebody ***. A AECC já começou os testes de bancada de componentes. Protótipos iniciais de pás de ventilador e estágios do compressor supostamente estão a mostrar benchmarks de eficiência dentro de 10% dos modelos mais recentes da GE. E o plano da China? Testá-lo no C929 até 2029, certificá-lo totalmente até 2031 e produzi-lo em massa para aeronaves prontas para exportação. Se isso acontecer, se o CJ2000 atingir a certificação comercial, não será apenas uma vitória para a Comac. Será um terremoto geopolítico. Porque pela primeira vez na história, um país não ocidental possuirá tanto a aeronave quanto o motor, todo o ecossistema de propulsão. Sem licenças de exportação, sem restrições de peças, sem aprovação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, apenas alavancagem estratégica. E na aviação, isso é poder. Mas de que serve um jato poderoso sem compradores? É aqui que o Ocidente realmente precisa de se preocupar. Porque enquanto a Boeing e a Airbus lutam entre si em mercados saturados como a Europa e a América do Norte, a China está a jogar um jogo totalmente diferente. Está a usar a iniciativa do cinturão e rota para abrir pistas em vez de estradas. A Comac não está apenas a tentar vender o C929.
Está a incorporá-lo na infraestrutura de países em desenvolvimento desde o Sudeste Asiático até a África, o Médio Oriente e a América Latina, onde terminais de aeroportos já estão a ser financiados, construídos ou modernizados por empresas estatais chinesas. Imagine isto. Um país recebe um empréstimo para construir um novo terminal de um banco chinês. A construção é feita por um empreiteiro chinês. Os sistemas de radar e ATC vêm da divisão aeroespacial da Huawei. E quando é hora de voar, a aeronave no *tarmac* é um C929. Isso não é uma venda. É uma parceria estratégica trancada em betão e aço. Relatórios de *insiders* do Ministério do Comércio de Pequim sugerem que pelo menos 8 países, incluindo Paquistão, Quênia e Malásia, expressaram interesse preliminar em adquirir ou arrendar unidades do C929 uma vez finalizada a certificação. E eis o ponto decisivo. A China supostamente está a planear oferecer financiamento estatal e pacotes de serviço abaixo do preço de mercado, subcotando a Boeing e a Airbus no custo total do ciclo de vida em até 25%. CIOR e aeroespaciais ocidentais estão a assistir a isto a desenrolar-se em silêncio. Porque já não se trata apenas de desempenho. É sobre quem controla o céu acima da economia de uma nação. E pela primeira vez na história, essa resposta pode não vir de Washington ou Paris. Pode vir de Xangai. Durante mais de 50 anos, a Boeing e a Airbus viveram num mundo sem um verdadeiro terceiro desafiante. Mesmo quando surgiram players regionais, Embraer, Bombardier, Mitsubishi, nenhum tocou no segmento *widebody*. Nenhum ameaçou o carro-chefe 787 ou A350. As razões eram óbvias. Custos massivos de I+D, certificação global estrita e a única coisa que não se pode falsificar: supremacia motora. Mas o C929 muda essa equação. Pode não estar pronto para destronar o Dreamliner no primeiro dia, mas não precisa de estar. Porque a Boeing e a Airbus não estão apenas a lutar contra um jato, estão a enfrentar um país. Um país com capital estatal, uma cadeia de abastecimento global construída para resiliência, alavancagem política em mais de 60 países do cinturão e rota, e a capacidade industrial para escalar mais rápido do que qualquer rival ocidental. E enquanto a Boeing lida com investigações da FAA, colapsos de controle de qualidade e caos na cadeia de abastecimento, a Comac está a operar sob uma linha do tempo diferente, uma geracional. Um analista ocidental colocou-o de forma crua. Se o C929 for certificado e entregar mesmo uma eficiência de combustível moderada, o domínio da Boeing na Ásia-Pacífico acabou. A Airbus está melhor posicionada diplomaticamente, mas mesmo ela não pode competir com uma aeronave de $150 milhões que vem com atualizações de aeroportos e financiamento de 20 anos incorporado. Isto não é apenas uma competição de asas. É uma guerra de sistemas. Empresas ocidentais lutam por lucro. A Comac constrói por poder. E quando os céus ficam políticos, como sempre acontece, as companhias aéreas procurarão parceiros que possam garantir acesso, não apenas a aeronaves. Então, o que representa realmente o C929? Não é apenas um avião. É uma linha no céu que divide o que foi e o que está a chegar. Durante décadas, a aviação de longo curso tem sido um monopólio ocidental guardado por regimes de certificação, controlos de exportação e alianças forjadas através de pressão. A mensagem era clara. Pode construir jatos, mas apenas se nós dissermos que sim. Com o C929, a China acabou de quebrar essa regra. Construiu o jato. Está a construir o motor. Possui a cadeia de abastecimento. E agora está a construir a pista para o entregar ao mundo. Esta aeronave não transporta apenas passageiros. Transporta uma mensagem. Já não precisa da Boeing. Já não precisa da Airbus. Não precisa do Ocidente. Essa mensagem pode estar silenciosa hoje, mas quando o C929 descolar para o seu primeiro voo comercial intercontinental, totalmente certificado, propulsionado por um motor chinês, vendido através de financiamento chinês, e aterrar num aeroporto construído por empresas chinesas, esse silêncio transformar-se-á em ondas de choque. A Boeing e a Airbus não estão apenas a olhar para um novo concorrente. Estão a olhar para o futuro.
E desta vez, está a voar para leste. Se este vídeo lhe abriu os olhos para o que realmente está a acontecer na aviação global, faça uma coisa. Clique no botão *like para que mais pessoas vejam o que os *mainstream não está a falar. E se quiser ficar à frente destas mudanças de poder, desde os céus até as salas de reunião, certifique-se de que está subscrito. Estamos apenas a começar. O futuro não está a chegar silenciosamente. Está a descolar a 35 mil pés. E nós estaremos aqui quando isso acontecer.